Olá, me chamo Francisco Andrade, sou aluno do Instituto Federal de Pirituba, do curso de pós-graduação de Educação Política e Sociedade. Esse vídeo estou gravando para a disciplina Discurso Científico e Racismo, do professor Valdir Donizete, dos Santos Júnior. E aqui eu vou tentar fazer algumas indagações sobre a questão do racismo no Brasil. Vou tentar fazer um apanhado histórico. Eu sei que o tema é extremamente abrangente, né? Tem muitos autores que debatem o tema, enriquecendo o debate, né? Mas os dois autores que eu gosto muito, eu vou acabar fazendo um pouco de referência nas minhas falas, vão ser o autor, o Silvio Almeida, né, do livro Racismo Estrutural, e um livro que a gente leu durante o semestre na faculdade, da Lilian Schwartz, Nem Preto Nem Branco, muito pelo contrário, Cor e Raça. Entretanto, existem outros, né, autores que também debatem o tema. São esses dois livros aqui. Bem, então para falarmos sobre a formação da sociedade brasileira e entendermos um pouco sobre a questão do racismo nos dias de hoje, né, eu vou fazer uma espécie de um apanhado histórico do Brasil, né? Então, os portugueses chegam aqui no Brasil em 1500, né, em abril de 1500, de acordo com o que o professor Boris Fausto falou, né, o achamento do Brasil, porque os povos originários já viviam aqui, então eles não descobriram porque não existia, não é que não existia ninguém, né? Os povos originários já moravam aqui, então foi o achamento, né? Então eles chegam aqui em 1500, né? E vão, no caso, iniciar a colonização no Brasil. Essa colonização inicial, ela se dá com o escambo, que são umas trocas, né, de quinquilharias que os portugueses traziam da Europa para cá, em troca, no caso, do pau-brasil, né? A colonização, de fato, se inicia a partir de 1532, né? A gente vai ter, inclusive, a fundação da Vila de São Vicente e, por volta aí dos anos de 1530, de fato, os portugueses vão se preocupar mais em colonizar, em ocupar essas terras, né? Inclusive, alguns dizem que, devido rumores de navios franceses e ingleses navegando pelo litoral brasileiro, eles decidem, de fato, ocupar e começar, no caso, a colonização, né? A gente vai ter, no caso, no Brasil, a divisão, né, do Brasil em grandes lotes de terras chamados de capitanias hereditárias. E aí os capitães donatários, no caso, eles começam, no caso, a importar a mão de obra escrava da África, né? E aí a história, né, da escravidão no Brasil, tudo bem que se inicia com os povos originários, né? Os indígenas, muitos vão ser escravizados, mas o africano, ele começa a chegar no Brasil no final dos anos 30, 1538, 39, até o início aí dos anos de 1540. Então, os primeiros chegam aqui no Brasil, né, por volta do final da década de 30 e início da década de 40, para trabalhar, no caso, nas lavouras da cana, né, que era a produção, no caso, do açúcar voltado para a venda na Europa, que tinha um preço muito, muito alto. Então, o Nordeste brasileiro, onde tinha a terra de Massapê, uma terra muito boa, no caso, para o plantio da cana, né, o clima muito favorável, a gente vai ter, no caso, a mão de obra prioritária lá vai ser a mão de obra escrava, né, que eram pessoas que eram sequestradas na África e trazidas para o Brasil como escravos. Isso vai se perpetuar aí por alguns séculos, né? Século XVI, XVII, né? E assim, o trabalho, ele era muito danoso à saúde do escravo. Por quê? Porque durante o dia, o escravo, ele trabalhava no corte da cana e durante a noite, geralmente, ele ia moer essa cana no engenho e tal. Então, eram horas, né, exaustivas de trabalho, muito penoso, um trabalho extremamente penoso para o escravo, né? E durante 2 séculos, basicamente, o ciclo econômico do Brasil, ele vai se dar, no caso, na cana-de-açúcar, né? Basicamente no Nordeste brasileiro. A nossa formação econômica,
ela pode ser pautada em alguns ciclos econômicos, como por exemplo do pau-brasil, da cana-de-açúcar, e posteriormente no caso do ouro, que vai ser encontrado no final do século XVII, né, mais ou menos em 1695, nas Minas Gerais, e no século XVIII. Tá? Para falar um pouco mais sobre o século XVIII, eu acho que tem alguns pontos que são importantes de estar, no caso, fazendo referência, né? Como, por exemplo, as revoluções do século XVIII. Ah, Francisco, o que isso tem a ver com a questão do racismo? Tem muita coisa a ver, né, gente? Porque, querendo ou não, o Brasil ele vai tomar rumos, no caso, devido a essas revoluções. Quais que são essas revoluções? Primeiro, a Revolução Industrial, que acontece na Inglaterra mais ou menos por volta de 1750. Depois, a Revolução Americana, que é a independência dos Estados Unidos, que acontece aí mais ou menos por volta de 1776. E a Revolução Francesa, né, de 1789. Que são revoluções que mudam, no caso, o rumo, né, do mundo aí, tá? Que são revoluções extremamente importantes, né? Por exemplo, a Revolução Americana, os Estados Unidos vai ser o exemplo para que outros países também lutassem pela sua independência, como é o caso, por exemplo, do Brasil no século XVIII. 18 não, perdão, 19, né? Em 1822 a gente vai ter a nossa independência, tá? Francisco, o que muda em relação a isso, né, para os escravos? Não muda muita coisa. O que muda, na verdade, quando a gente fala sobre a história do Brasil, é que o ciclo econômico ele vai ser direcionado, no caso, para o Sudeste, né? Por causa, no caso, do ouro de Minas Gerais. Então, a capital do Brasil, que era em Salvador, passa a ser no Rio de Janeiro, né? E grande parte dos escravos que antes trabalhavam nas lavouras vão ser direcionados, no caso, para a questão da extração do ouro. Tá? Mas quando a gente pensa, por exemplo, no século XVIII, e a independência do Brasil, para os escravos não mudou muita coisa. Quem era escravo, né, antes da independência, continua a ser escravo depois da independência. Tá? Francisco, e aí a gente já fala sobre a questão da formação social brasileira? Ainda não. Né? Só que assim, o século XVIII é extremamente importante para a gente entender, no caso, essas mudanças que acontecem lá fora, né, no mundo, que são mudanças que vão impactar, querendo ou não, o Brasil, né? E no século XIX, que vai ser, no meu ponto de vista, um século extremamente importante para entendermos a sociedade de hoje, tá? Porque no século XIX, após a independência, e após o primeiro reinado também, né? O primeiro reinado vai de 1822 até 1831, né? E aí, no caso, Dom Pedro I vai abdicar o trono e nós vamos ter, no caso, o período regencial. Durante esse período, nós vamos ter várias revoltas do Brasil, e essas revoltas, algumas vão ter, no caso, um cunho, no caso, dos escravos buscando, no caso, ali mais liberdade, né? Nós vamos ter, por exemplo, a revolta dos malês na Bahia, né? Entre outras revoltas, aí. Vamos ter várias, né? Mas, assim, das que eu lembro de cabeça, essa vai ser uma extremamente importante, né? E no século XIX, a gente também tem que ver outras coisas que são importantes, como, por exemplo, na América nós estamos tendo a independência dos países, né? Então, o imperialismo europeu, ele vai se voltar principalmente para a África e para a Ásia, né? E, no caso, qual que vai ser a grande justificativa dos europeus em colonizar esses outros dois continentes? Aí começa a surgir as teorias raciais, né? Os europeus eles vão, no caso, se embasar em teorias raciais para meio que justificar, né? Eles estão falando, estamos levando o progresso para essas outras regiões, né? Estamos levando o progresso, o fardo do homem branco, né? Então nós vamos ter, por exemplo, uma teoria científica racial que falava que era possível identificar, por exemplo, um criminoso em relação às suas características físicas, né? Então, por exemplo, o tamanho da cabeça, os aspectos físicos, isso vai ser uma teoria científica.
Uma outra teoria vai ser, no caso, o darwinismo social. Né? O que foi o darwinismo social? O Charles Darwin, que foi um biólogo inglês lá, né, ele viajou pelo mundo meio que observando, né, as espécies e tal, e aí ele vai escrever um livro, né, sobre a evolução das espécies, né? E aí ele fala no livro dele, né, a ideia principal é a seguinte: quem que vai, no caso, vai evoluir? A espécie mais fraca ou a mais forte? Não é nenhuma nem outra, né? Na verdade, a espécie que vai evoluir é aquela que consegue se adaptar melhor ao meio que ela está inserido, tá? E o que eles acabam fazendo, né? Eles vão, no caso, inverter, distorcer completamente a teoria do Charles Darwin, vai, no caso, tentar trazê-la para a questão da sociedade, né? E aí vai falar que a sociedade, ela também ela é constituída basicamente como se fosse de espécies, né? E a espécie, a raça branca, né? O branco, ele estaria, no caso, no topo, né? Então as outras seriam meio que raças subalternas e o homem branco, né? O europeu, né? O americano, eles seriam, no caso, as raças superiores, né? Isso basicamente é o darwinismo social. Isso vai ser importado, inclusive, para o Brasil, né? O Brasil, no final do século XIX, a gente está em um processo, no caso, de transição, né? Da monarquia para a república. E tudo isso vai impactar, de alguma forma, né? O Brasil, né? Querendo ou não, a gente vai ter, no caso aí, discursos, a literatura mesmo, ela vai pegar de uma forma muito depreciativa o mulato, o afro, né? Conforme a gente pode ver aqui nos exemplos que eu vou trazer para vocês. Muitos falam, Francisco, mas não houve resistência, né? Não houve luta. Sim, gente, houve muita resistência, houve muita luta, né? Enfim, desde o início da formação social do Brasil, né? Nós tivemos lutas aí, né? Muita resistência por parte dos escravos, né? Africanos, com fuga, com luta, né? Formando quilombos. E assim, no século XIX, nós vamos ter a postergação, no caso, da abolição, né? Infelizmente, o Brasil, ele carrega o título de último país na parte ocidental do mundo a ter, no caso, a abolição da escravatura, né? Mas assim, nós tivemos leis que foram, no caso, pressionando, né, para que a abolição acontecesse, né? Conforme eu disse para vocês, no século 18 teve revoluções importantes, né, como eu citei aqui. Inclusive a própria Inglaterra pressionava muito o Brasil em relação a essa questão da abolição, né? Não porque eles, na verdade, eram bonzinhos, mas eles viam, no caso, no escravo, um trabalhador que poderia consumir produtos, né, da Inglaterra. Mas nós tivemos, por exemplo, leis como a Lei Eusébio de Queiroz, em 1500. Depois nós tivemos a lei do ventre livre, em 1871. Depois nós tivemos a lei sexagenário, né, que vão libertar os escravos com mais de 60 anos. Eram poucos que conseguiam chegar até os 60, né? E por fim a gente vai ter a lei da abolição no dia 13 de maio de 1888, que é a Lei Áurea, né? E quando nós entramos, no caso, no século XX, muito pouco foi feito para essas pessoas que saíram, no caso,
da escravidão, né? E vão, no caso, se tornar cidadãos, né? Muitos acabam, no caso, saindo das fazendas onde eles eram explorados e indo, no caso, para as periferias, como, por exemplo, no Rio de Janeiro, onde a gente vai ter a formação das favelas, né? O que é interessante pensarmos é que na década de 30, né, do século XX, durante a Era Vargas, nós vamos ter, no caso, criação de símbolos nacionais, né? Então, o Getúlio, ele vai, no caso, fazer criações de símbolos nacional, né? E o mestiço, ele passa a ser visto, né, de uma forma boa, né? O mestiço, ele vira, né, no caso, um sinônimo de uma coisa boa. Então, querendo ou não, a gente se afasta um pouco da cultura africana e vamos, no caso, tentar formar uma cultura brasileira, né? Com a valorização, por exemplo, da feijoada, a valorização da capoeira, a valorização do samba, né? E se inicia aí o mito da formação racial baseada na ideia do indígena, né? do afro e do branco, tá? Durante a Era Vargas, então nós vamos ter uma exportação dessa democracia racial no Brasil, né, para o mundo. Inclusive, o Vargas, ele vai conseguir se aproximar dos Estados Unidos, e o Walt Disney, ele vai criar um personagem brasileiro, o Zé Carioca, né, e vai meio que exportar tudo isso, mostrando isso para o mundo, né? E uma outra coisa que é muito importante, que eu acabei não falando, é sobre o racismo que aconteceu em outros países, né? Por quê? Como, por exemplo, o apartheid na África do Sul, né, e as leis de Jim Crow nos Estados Unidos. Em 1951, a Unesco, ela tenta fazer, no caso, um estudo no Brasil para mostrar como que era a nossa democracia racial, né? E vai, no caso, tentar mostrar para o mundo como que as etnias aqui no Brasil, estou falando raça, né, mas não existe raça, e sim etnias. As etnias no Brasil aqui viviam de forma harmônica, né? Diferente dos Estados Unidos, por causa das leis de Jim Crow, e diferente da África do Sul por causa do apartheid. E aí a Unesco, ela vai financiar um estudo, né? E aí vários intelectuais vão começar a estudar sobre isso, só que nós vamos ter alguns intelectuais chegando, né? E um outro tipo de consenso que a Unesco pensava que tinha. Eles começam a denunciar, né, essa questão da democracia racial, que não existia democracia, né? Que ao invés de democracia existia uma discriminação, que ao invés de harmonia existia preconceito, né? E quais vão ser os principais autores desses estudos? A gente vai ter o Costa Pinto no Rio de Janeiro e o Roger Battisti e o Florestan Fernandes aqui em São Paulo, né? Principalmente Florestan Fernandes, né? Ele vai, enfim, explanar tudo isso, ele vai fazer estudos baseados em algo científico mesmo, para demonstrar essa questão do racismo aqui no Brasil. E por fim, eu gostaria de falar sobre os dias atuais, né? E citar aqui o livro do Silvio de Almeida, que é o Racismo Estrutural, né? Onde o livro, ele vai, no caso, fazer uma espécie de uma denúncia, mostrando a sociedade de fato como ela é, né? Em que sentido? Que existe, na verdade, uma espécie de uma estrutura que foi montada ao longo dos séculos, conforme eu tentei explicar aqui nesse vídeo, onde o afro, por exemplo, né, ele não consegue acessar determinadas carreiras ou ter uma ascensão social no Brasil. Se você pegar, por exemplo, sei lá, curso de medicina, que é um curso muito elitizado no Brasil, e você for ver a quantidade de médicos que se formam no Brasil, grande parte, né, a maioria dos médicos são brancos, né? Sendo que no Brasil, né, hoje em 2025, mais da metade da população é afrodescendente. Então, aonde estão esses cidadãos, né, afrodescendentes ocupando essas carreiras? Se a gente for pegar, por exemplo, cargos como juízes, desembarcadores, engenheiro, grande parte desses cargos são ocupados por pessoas brancas.
Então o Silvio Almeida ele vai denunciar tudo isso. Ele fala dessa estrutura, né, que existe uma espécie de certos privilégios para os brancos em detrimento dos outros, principalmente dos afros. Né? E tudo isso é muito ruim, porque uma democracia, né, precisa ter, primeiro, a nossa representatividade no Congresso, sendo que 52% mais ou menos da população é afrodescendente. Como que no Congresso Nacional não existe essa representatividade? Então, é essa questão dessa denúncia que ele traz no livro dele.